Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Poder dos 5 Segundos. Estamos no capítulo 11. Eu espero que até aqui você tenha e venha apreciando essa leitura, porque é um conteúdo riquíssimo que, com certeza, se você colocar em prática, a sua vida vai passar por inúmeras transformações. Principalmente porque se você tem sonhos, se você tem objetivos e você, por alguma razão, continua parado, sem saber como fazer para alcançar, como fazer para chegar lá, essa é a oportunidade de você entrar em movimento e verdadeiramente colocar em prática os atos, as ações necessárias para que você possa alcançar o seu objetivo, que é principal e que porventura já esteja bem definido na sua vida. Então vamos lá, acabar com a procrastinação, porque o tema do capítulo 11 é exatamente esse. Acabe com a procrastinação. E para começar, simplesmente comece. Foi o que escreveu William Wordsworth. A regra dos 5 segundos é uma arma incrível na luta contra a procrastinação. Antes de nos aprofundarmos em como usá-la, nós precisamos definir a procrastinação, o que é e o que não é. Durante as minhas pesquisas para elaborar esse livro, eu fiquei chocada quando aprendi o que causa a procrastinação. A concepção que eu tinha a respeito dela estava toda errada. Eu também fiquei surpresa quando aprendi que existem 2 tipos de procrastinação. A destrutiva. A destrutiva ocorre quando você evita tarefas que você precisa completar. E existe também a procrastinação produtiva, que é uma parte importante de qualquer processo criativo. Então nós vamos começar com o tipo bom, a procrastinação produtiva. Se você estiver trabalhando em um projeto criativo ou em uma ideia inovadora, as pesquisas mostram que a procrastinação não é simplesmente algo bom, mas também importante. O processo criativo lhe leva um tempo. E assim, quando você deixa um projeto de lado por alguns dias ou por algumas semanas, a sua mente ela pode trabalhar livremente. Esse tempo extra no qual a mente passa trabalhando livremente lhe dá a capacidade de ter mais ideias criativas, divergentes, que podem trazer melhorias ao seu projeto. Aprender o conceito de procrastinação produtiva foi imensamente libertador para mim, especialmente enquanto lutava para escrever esse livro. Antes de aprender sobre a procrastinação produtiva, eu ralhava comigo mesma, porque estava sempre me sentindo estafada, bloqueada na hora de escrever, e achava que isso significava que eu era uma escritora ruim, preguiçosa ou até mesmo incapaz. Mas, na verdade, um processo criativo dessa magnitude leva tempo para acontecer. Minha mente precisava de pausas e de tempo para pensar livremente. Eu levei 7 meses, além do que achei que seria necessário para terminar, e o livro ficou 100 vezes melhor por causa disso. Se você não está conseguindo os resultados que deseja, dê um tempo ao seu projeto, concentre a sua energia em outra coisa e retorne mais tarde com um olhar renovador. Assim, se você estiver trabalhando em um projeto criativo e não tiver um prazo fixo para terminar, não será procrastinação se você deixar a sua obra descansar por algumas semanas, de modo que possa permitir que sua mente pense livremente. Esse é o processo criativo. Aquelas ideias novas e renovadas que você tem enquanto procrastina produtivamente, elas vão deixar o seu trabalho ainda melhor. Todavia, existe a procrastinação destrutiva, que é uma criatura completamente diferente. É quando evitamos os trabalhos que precisamos fazer e sabemos que haverá consequências negativas. Esse hábito ele sempre volta para nos assombrar no fim. E cada um de nós tem uma pilha de coisas que parece impossível de completar. Por exemplo, atualizar álbuns de fotografia, analisar uma planilha, terminar de redigir uma proposta, desentulhar a casa do seu pai ou mesmo a sua própria casa, ou concluir as tarefas que você sabe que ajudarão a expandir a sua empresa. É qualquer coisa que parece ser evitada deliberadamente, ainda que precise urgentemente ser feita. Evelyn percebeu que estava procrastinando e ficando irritada consigo mesma. Eu questionava todos os aspectos de mim mesma há anos.
ela colocou a regra dos 5 segundos em ação e os resultados foram impressionantes. Quando descobriu a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá? Evelyn foi capaz de se desvencilhar dos questionamentos e simplesmente cumpriu suas tarefas, impressionando até mesmo a si própria. Olha o que a Evelyn escreveu. Mel, eu me levantei ontem depois de colocar a regra para funcionar e eu questionava todos os aspectos de mim mesma há anos. Eu começo, eu paro. Eu não sou nada, eu sou alguma coisa. Eu limpei a casa, sala de estar, a cozinha, a sala de jantar, lavei 7 cestos de roupa suja e todas as coisas foram impressionantes. E isso é só o começo. Eu fiquei impressionada comigo mesma. Estou convencida. Meu marido está convencido e eu estou pronta para entrar em ação. Evelyn provavelmente não sabia que estava procrastinando. A maioria de nós não sabe. Durante muito tempo, todo mundo acreditava que procrastinação era não saber administrar o tempo, falta de força de vontade ou falta de autodisciplina. Como estávamos errados. A procrastinação não é uma forma de preguiça de maneira nenhuma. É um mecanismo para lidar com o estresse. Procrastinação e conexão com o estresse. Timothy Pitchell, que é professor de psicologia na Universidade de Carleton, estuda a procrastinação há mais de 19 anos. O Dr. Pitchell descobriu que o principal impulso por trás da procrastinação não é evitar o trabalho, é evitar o estresse. Procrastinação é um desejo inconsciente de se sentir bem nesse exato momento, de modo que você possa sentir um pouco de alívio por ter se livrado momentaneamente do estresse. Um erro comum que todos nós cometemos é pensar que as pessoas fazem a escolha de procrastinar de forma deliberada. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que luta contra a procrastinação diz aos pesquisadores que sentem que não têm controle sobre o ato. E elas estão certas, porque não compreendem a verdadeira razão pela qual nós procrastinamos. Nós procrastinamos porque nos sentimos estressados. E aqui é o pulo do gato. Você não está estressado por causa do trabalho. Ou o estresse vem de coisas maiores, dinheiro, problemas no relacionamento ou na vida em geral. Quando você ignora o trabalho ou os estudos em troca de 15 minutos, fazendo compras online, ou assistindo aos melhores momentos do jogo da noite anterior, você está fazendo uma mini pausa para aliviar um pouco do estresse total que está sentindo. É como um alinhamento emocional para a mente. Quando você evita algo que lhe parece difícil, isso lhe dá uma sensação de alívio. Além disso, quando faz algo que gosta, como navegar no Facebook ou rir de vídeos virais, você sente o efeito de um breve aumento de dopamina. E quanto mais você procrastinar, maior será a probabilidade de repetir esse comportamento. Aqui está o problema. Embora você experimente uma sensação de um pequeno alívio enquanto assiste os vídeos de gatinhos no decorrer do tempo, o trabalho que você está evitando se acumula e cria mais estresse em sua vida. Scott é um exemplo disso. Ele me escreveu porque queria ajuda para fugir da própria cabeça. Ele compartilhou o fato de que todas as pessoas próximas a ele sempre disseram: eu sou o único obstáculo que existe no meu próprio caminho. E essas pessoas estão certas. Scott é um estudante em busca do seu PhD e que faz pesquisas em um laboratório de fisiologia. Ele e a esposa acabaram de ter o seu primeiro filho, que é o bebê mais lindo do mundo. Ele descreveu a sua vida desta maneira. Vamos ver. Tudo na minha casa é incrível, apesar de um enorme estresse financeiro, algo que seria de se esperar, considerando que estou estudando. Meu problema é que na minha vida diária, e ramificando-se daí para a escola e o meu trabalho no laboratório, eu tenho dificuldades para cumprir com obrigações e isso está começando a se tornar um problema. Basicamente, eu fico adiando as coisas continuamente, até chegar a um ponto em que perco o prazo para concluir algum trabalho ou alguém fica irritado. Eu tenho expectativas muito ambiciosas em relação a mim mesmo e eu literalmente vou dormir toda noite dizendo a mim mesmo que amanhã vai ser o dia daquele recomeço que preciso e que vou enfrentar tudo com toneladas de energia. Mas eu fracasso, dia após dia. E a confiança de que vou conseguir superar essa situação sozinho está começando a se esvaecer. Basicamente, eu não sinto que estou agindo nem perto de todo o meu potencial. E isso é frustrante.
Ao ler a mensagem de Scott, você pode perceber que ele está preso em um ciclo vicioso de se sentir decepcionado consigo mesmo. Eu sei exatamente o que ele está passando, porque era assim que eu me sentia quando lutava para conseguir me levantar da cama na hora certa. Scott sabe o que precisa fazer: atacar o trabalho e concluir suas obrigações, mas parece não conseguir se forçar a isso. A mensagem de Scott me dá a oportunidade de explicar o que realmente acontece quando você procrastina. A nota nos diz que ele e a esposa estão sob um enorme estresse financeiro. Esse estresse financeiro não causa sensações boas. E também explica a razão pela qual ele procrastina para conseguir um alívio temporário em relação ao estresse causado pelo dinheiro. Lembre-se de que quando substituímos tarefas difíceis por algo mais fácil, sentimos uma melhora temporária no nosso humor e uma sensação de controle. Pode parecer contraintuitivo, mas a razão pela qual Scott continua postergando as coisas que precisa fazer no laboratório é que ele quer sentir esse alívio em relação ao estresse financeiro que ele identifica em sua vida. Então, como ele vai conseguir mudar isso? Por sorte, existem 3 passos simples e que são respaldados pela ciência. E a regra dos 5 segundos vai ajudar você a contar 5, 4, 3, 2, 1 e executá-los. Se estiver evitando o trabalho como Scott está, a limpeza como Evelyn ou os exercícios físicos como acontecia com Slosso, você pode usar a regra para vencer a procrastinação sempre que ela surgir. J. Slosso disse assim: Mel, eu vi a sua palestra esta semana na L-Team 54321, estou malhando todos os dias desde então. Perdoe-se. A primeira coisa que as pesquisas nos dizem é: você precisa perdoar a si mesmo por procrastinar. É sério. Isso não é uma brincadeira de roda, é ciência. Lembra-se do nosso especialista da Universidade Carleton, o Dr. Pitchell? Ele é coautor de um estudo que mostrou como estudantes que se perdoavam por procrastinar tinham uma probabilidade menor de procrastinar em sua prova seguinte. Parece uma coisa boba, mas parte do problema que os psicólogos descobriram é que, para começar, os procrastinadores são muito duros consigo mesmo. Finksy descobriu que, depois que conseguiu se perdoar, foi capaz de mudar a própria vida. A regra dos 5 segundos. Vão assistir a Mel Robbins. Ela vai mudar a sua vida. Você não vai mais sentir raiva de si mesmo, como eu costumava fazer. Alcance suas metas. Viva seus sonhos. Em vez de se castigar, ela não está mais procrastinando. E é incrível. Pode ser também que você se identifique com o Ryan, que me escreveu dizendo que estava nos estágios iniciais de implantação de uma nova empresa. Ele disse que, por mais que queira que esse empreendimento funcione, fico abismado com a dificuldade que tenho para me forçar a dedicar tempo e botar a mão na massa devido ao medo do fracasso. Olha o que Ryan escreveu. Acabei de assistir ao TED Talks e meu impulso foi procurar informações a seu respeito e entrar em contato com você. E foi o que fiz. Estou nos estágios iniciais de implementação de uma nova empresa focada em produtos e estava exatamente navegando pela internet procurando por alguma espécie de validação para saber se estou fazendo a coisa certa ao investir nisso. Não sou uma pessoa rica. E assim, por mais que eu queira que as coisas deem certo, fico abismado com a dificuldade que tenho para me forçar a dedicar tempo e botar a mão na massa devido ao medo do fracasso. Sua palestra definitivamente me motivou. E se eu ganhar ou perder, pelo menos estou fazendo alguma coisa. Obrigado por fazer o que você faz. Somos todos gratos. Adorei o que ele disse no fim. Se eu ganhar ou perder, pelo menos estou fazendo alguma coisa. É preciso ter muita coragem para conseguir ser honesto consigo mesmo e admitir o quanto é difícil se concentrar no que precisa ser feito. Outro exemplo perfeito é o nosso estudante que busca o seu PhD, o Scott. Lembra-se do que ele escreveu? Scott disse que tem expectativas muito ambiciosas em relação a si mesmo. Por isso, toda vez que ele procrastina, ele se sente envergonhado, ele se sente culpado. E esses sentimentos negativos desencadeiam ainda mais estresse para Scott, pois a sua confiança de que vai conseguir superar essa situação sozinho está começando a ruir, o que faz com que ele sinta ainda mais estressado e procrastine ainda mais do que antes. Assim,
Vamos aplicar esses conselhos a Scott. Primeiro passo, perdoe-se para interromper o ciclo. Scott, você precisa parar por 5 segundos. Contar 5, 4, 3, 2, 1 e perdoar a si mesmo por irritar as pessoas, por perder os prazos e por não trabalhar de acordo com todo o seu potencial. Se for capaz de reconhecer que o estresse causado pela sua situação financeira é o que está por trás da sua procrastinação no laboratório, agora você tem uma oportunidade de se autoafirmar e reivindicar o controle. Reivindicar o controle é algo desejável para que você consiga alcançar suas metas. E aquela pessoa que você espera se tornar pode ajudá-lo nesse exato momento. Isso nos leva ao segundo passo. O segundo passo. O que o seu eu do futuro faria? Permita-me explicar. A equipe do Dr. Pitchell vem fazendo muitas pesquisas sobre o nosso eu do presente versus o nosso eu do futuro. O nosso eu do futuro é a pessoa que queremos nos tornar. Um aspecto interessante é que a pesquisa comprova que quando você consegue visualizar o seu eu do futuro, isso lhe dá a objetividade para impulsionar a si mesmo no momento presente. Em experimentos nos quais os pesquisadores mostram fotos das pessoas que eles estudam, digitalmente alteradas para que pareçam mais velhas, elas têm uma propensão maior a economizar dinheiro para a aposentadoria. Eu creio que essa seja uma explicação sobre o motivo pelo qual os painéis de visualizações funcionam. Eles ajudam você a visualizar o seu eu do futuro, e isso é um ótimo mecanismo de enfrentamento para o estresse que você está passando atualmente, como o seu eu do presente. Assim, Scott ele cria um painel de visualizações, uma imagem mental da sua vida. Quando houver deixado todo o estresse da pós-graduação para trás, e você for professor Scott, no momento em que se sentir que está procrastinando, basta perguntar a si mesmo: o que o professor Scott faria? E isso nos leva ao terceiro passo. Comece a usar a regra dos 5 segundos. Finalmente, quando você compreende a fonte da procrastinação, o conselho favorito do Dr. Pitchell é: basta começar. Ele é o único que fala sobre a importância de começar. Uma das maneiras mais poderosas de criar novos hábitos, de acordo com pesquisadores, é criar um novo ritual de inicialização. Não existe ritual de inicialização melhor do que a regra dos 5 segundos e agora eu entendo a ciência que existe por trás de tudo isso. Eu posso explicar porque simplesmente começar realmente funciona. Tá difícil começar aí na sua vida? Comece. Se a procrastinação é um hábito, você precisa substituir o padrão ruim de comportamento, que é o esquivamento, por um novo padrão positivo. Qual é? Começar. No momento em que sentir que está hesitando, se ocupando com tarefas mais simples ou evitando o trabalho duro, use a regra dos 5 segundos, conte 5, 4, 3, 2, 1 e dê um empurrão a si mesmo para começar a coisa importante que você precisa fazer. Começar. Olha só, gente, esse verbo, começar. Começar nos leva de volta ao nosso engenheiro da Cisco e ao conceito de um locus de controle. A procrastinação faz você sentir que não tem controle sobre si mesmo. Quando você se afirma e simplesmente começa, está tomando o controle do momento e também tomando o controle da sua própria vida. Daniela se sente empoderada e se sente capaz quando coloca a regra em prática, mostrando-nos que os benefícios de vencer a procrastinação se expandem para além do trabalho e também em áreas mais importantes, como melhorar o relacionamento consigo mesmo. Ela escreveu assim: meu relacionamento comigo mesmo melhorou muito. Confio mais em mim. Sinto-me empoderada e capaz. Isso se tornou o meu mantra. Faça alguma coisa agora. Obrigada, Mel. Como eu explico no decorrer do livro, exercer esforços com o 5, 4, 3, 2, 1 serve para mudar de marcha na sua mente e permitir que o seu córtex frontal o ajude a dar início às tarefas. Cada vez que você usa a regra, vai perceber que fica cada vez mais fácil parar de procrastinar e simplesmente começar. Exatamente como o Sai descobriu dizendo a si mesmo para simplesmente fazer a ligação, responder ao e-mail,
terminar aquele serviço idiota e começar é o segredo para completar qualquer coisa que seja importante. Sai disse assim: querida Mel, eu estou escrevendo para dizer obrigada pela sua apresentação no TED Talks. Eu assisti há uns meses e depois disso eu vivo dizendo a mim mesmo para simplesmente fazer a ligação, responder ao e-mail, terminar aquele serviço idiota. Eu não gosto disso, mas isso me ajuda a conseguir o que eu quero. Eu estou feliz por ter concluído um projeto gigantesco depois de assimilar esse hábito. Muito obrigado por aquela palestra incrível. Mesmo sem gostar de fazer isso, ela nutriu o hábito de entrar em ação de qualquer maneira. Sai completou um projeto gigantesco e a mentalidade de conseguir o que eu quero. No caso de Scott, voltando ao laboratório, ele pode usar a regra para fazer uma contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, e dar um empurrão em si mesmo para trabalhar por um intervalo curto de tempo. Agora que ele identificou a origem da sua procrastinação, que é o estresse financeiro, ele se perdoou, que é um passo extremamente importante. E quando ele estiver visualizando o futuro do Dr. Scott, vai poder começar a contar para tomar o controle, mover-se fisicamente, ir até a sua mesa e começar a trabalhar. Quando perceber que está distraído, ele pode contar 5, 4, 3, 2, 1 outra vez e novamente começar. A regra faz com que seja mais simples, fácil simplesmente começar a agir. Algo que vai ajudar Scott a tomar o controle do seu trabalho, vai ajudá-lo a sentir que está bem equipado para enfrentar os seus outros estresses financeiros. André, ele também usou a regra para superar a procrastinação e agir com foco em seus próprios objetivos. André tem 16 anos, mas já está aprendendo a vencer a procrastinação e começando a escrever um livro. Ele disse que sempre tinha desculpas, não estava pronto, estava ocupado demais ou dizia que não era suficientemente inteligente. A regra o ajudou a deixar essas desculpas para trás e agora ele está agindo e escrevendo o seu livro. Vamos ao depoimento de André. Ele diz assim: eu comecei a confiar no impulso de agir de acordo com as minhas ideias, o que levou ao meu envolvimento com a BZ Chand, que é um clube focado em serviços comunitários, do qual agora eu sou presidente. Gente, 16 anos, já presidente de um clube. Uau! E detalhe, de serviço comunitário. Eu também entrei em ação para fazer contato com faculdade e agir de acordo com os meus objetivos acadêmicos imediatos. Muitas das minhas conquistas recentes se tornaram possíveis porque eu decidi me envolver com essas ideias naqueles 5 segundos em que senti o impulso. Meu objetivo agora é escrever um livro. Um impulso ao qual eu nunca reservei um tempo para poder me dedicar porque sempre tinha uma desculpa. Eu não estava pronto, eu estava ocupado demais, não sou suficientemente inteligente. E essa regra me ajudou a deixar essas desculpas para trás, ao tomar a iniciativa e simplesmente colocar o meu objetivo no papel e trabalhar para conquistá-lo. Toda vez que eu vejo meu post-it sobre focar a minha criatividade em escrever um livro, eu dou um passo ou tento alguma coisa. Isso mudou a minha vida. Uau! André nos mostra que em qualquer idade, com qualquer objetivo, nós temos o poder de tomar o controle sobre nós mesmos, olhar para dentro, dar um passo, tentar alguma coisa e mudar as nossas vidas. A razão pela qual o ato de simplesmente começar alguma coisa é tão importante é que você também estará utilizando algo que os pesquisadores chamam de o princípio do progresso, que descreve o fenômeno que diz que progressos de qualquer espécie, incluindo pequenas vitórias, melhoram o nosso humor e aumentam os nossos níveis de felicidade e produtividade. Além disso, uma vez que comece um projeto, você irá desencadear um mecanismo em seu cérebro que vai lembrá-lo de se dedicar a ele, como mencionei antes. Pesquisadores descobriram que o cérebro se lembra das tarefas inacabadas melhor do que das que já estão finalizadas. E quando você começar algo, sua mente vai continuar pressionando você para que você possa terminar. Eu também lhe disse que o mau hábito de apertar o botão de soneca era uma forma de procrastinação. Eu agora entendo por quê. Ele me dava um alívio momentâneo dos estresses maiores da minha vida, por isso eu apertava. Quando penso naquela época, eu vejo agora que rompi o hábito com a criação de um ritual de inicialização, que é a regra dos 5 segundos. Meu hábito de apertar o botão de soneca ele foi substituído por outro.
que é novo e positivo. Contar 5, 4, 3, 2, 1 e em seguida me levantar e começar o dia. Mesmo anos depois, eu ainda faço a contagem regressiva para me lançar para fora da cama a cada manhã. Assim, em suma, aqui está a maneira pela qual você pode usar a regra dos 5 segundos de maneira mais efetiva para vencer a procrastinação. Use-a simplesmente para conseguir começar. Comece aos poucos. Ataque as coisas que você veio evitando por apenas 15 minutos de cada vez. Em seguida, faça uma pausa, assista alguns vídeos de gatinhos e, pelo amor de Deus, pare de se odiar por deixar as coisas para depois. Você é apenas um ser humano. Todas essas coisas são questões de bom senso. Você come o elefante que está no meio da sala? Um pedaço de cada vez, né? O que estamos aprendendo várias e várias vezes nesse livro é que a menos que você vença os sentimentos que desencadeiam os seus maus hábitos e dê um empurrão em si mesmo para simplesmente começar, você nunca vai mudar. Ou você encontra desculpa, gente. Ou você encontra uma maneira ou encontra uma desculpa. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Uau! Esse capítulo foi tremendo. Parte 4. A coragem muda a sua mente. Como se tornar a pessoa mais feliz que você conhece. Nos próximos 3 capítulos, você vai aprender passo a passo a como usar a regra dos 5 segundos, em combinação com algumas estratégias baseadas em pesquisas científicas, para vencer o medo, parar de se preocupar, administrar ou curar a ansiedade e mudar sua maneira de pensar. Se você me viu na TV como comentarista da CNN ou leu as minhas colunas da revista Success, é fácil presumir que nasci com a autoconfiança de uma guerreira. Essa impressão ganha ainda mais força quando você assiste aos meus vídeos no YouTube, minha palestra no TED Talks ou quando você me vê ao vivo palestrando em um palco. Sim, sou autoconfiante agora, mas não nasci assim. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu fui uma mulher extrovertida e sem papas na língua, mas que era assombrada por uma insegurança profunda. A autoconfiança é uma habilidade que desenvolvi com o passar dos anos, praticando pequenos atos de coragem dia a dia. O que muitas pessoas não sabem a meu respeito é que sofro de ansiedade há mais de 25 anos. Tive uma depressão pós-parto debilitante quando a nossa primeira filha nasceu e não podia ser deixada sós com ela durante os primeiros 2 meses. Tomei antidepressivos para controlar os meus ataques de pânico durante quase 2 décadas. A luta com os meus pensamentos, ela é real e às vezes assustadora. Quando descobri, eu usei a regra para mudar o meu comportamento. A regra funcionou às 1000 maravilhas e agir com a coragem do dia a dia se tornou algo muito natural. A minha confiança ela aumentou bastante, mas a ansiedade nunca desapareceu. Ela estava sempre ali, borbulhando sobre a superfície. Eu me concentrava em aprender a viver com ela, a administrá-la e a fazer de tudo para que não a deixasse transbordar em uma onda arrebatadora de pânico. Há cerca de 4 anos, eu comecei a imaginar se poderia usar a regra dos 5 segundos para mudar mais do que o meu comportamento físico. Então eu perguntava-me se poderia mudar os meus pensamentos. Já havia visto os efeitos em outros hábitos, então por que não tentar mudar o hábito mental da ansiedade, o hábito mental do pânico e do medo? Afinal, todos esses comportamentos são padrões que nós repetimos. São simplesmente hábitos. Comecei a usar a regra para mudar a maneira como a minha mente funcionava, para quebrar o hábito de me preocupar. Conforme fui dominando essa habilidade, usei a regra para controlar a ansiedade e vencer o medo de viajar de avião. E pasme, funcionou. Enquanto escrevo essa frase, eu posso lhe dizer: eu me curei da ansiedade, não tomo depressivos há anos, estou livre dos ataques de pânico. Não tenho mais o hábito de me preocupar com tudo. E o meu medo de viajar de avião desapareceu. Aprender a tomar o controle da minha mente, direcionar meus pensamentos e desarticular o medo foi a coisa mais importante que já fiz para melhorar a qualidade de minha vida. Quase nunca me sinto preocupada.
E nas raras vezes em que isso acontece, simplesmente conto 5, 4, 3, 2, 1 e direciono minha mente para as soluções, em vez de ficar me preocupando com os problemas. Transformei a minha mente usando a regra e sinto-me muito mais feliz e otimista hoje do que jamais fui. Minha mente está trabalhando para mim e não contra mim. Agora é sua vez. Primeiro, você vai aprender a quebrar o vício de se preocupar e de falar negativamente consigo mesmo, usando a regra dos 5 segundos. A ciência dos hábitos e o poder da gratidão. E segundo, você vai se aprofundar nas questões que envolvem ansiedade e pânico. Vai aprender o que essas coisas são e o que elas não são. E vou lhe dar um método passo a passo para como interromper, reorganizar e, com o tempo, eliminar a ansiedade da sua própria vida. E, finalmente, você vai aprender uma estratégia comprovada sobre como você pode conseguir vencer qualquer medo. Usando o meu medo de avião como exemplo, você vai aprender a usar a regra com pensamentos âncoras para impedir que o medo domine a sua mente. Tudo que você está prestes a aprender é tão simples e poderoso que você vai até mesmo poder ensinar aos seus filhos. Uau! A vida é maravilhosa e em seguida fica horrível e depois é maravilhosa outra vez. E entre o maravilhoso e o horrível, ela é banal, mundana e rotineira. Inale o maravilhoso, aguente firme durante o horrível e relaxe e exale durante o mundano. Isso é simplesmente viver. Vida arrasadora, curativa, maravilhosa, horrível, banal e é inacreditavelmente bonita. Escrita por L.R. Knost. Uau, incrível, não é? Esse capítulo realmente foi fantástico. Eu espero que você possa ouvir novamente esse áudio e absorver esses passos que acabamos de aprender sobre a procrastinação, entendendo que você pode aliviar o seu estresse e que nem sempre a procrastinação é um hábito destrutivo, né? Então, assim, nós vimos que a gente precisa perdoar a si mesmo. É interessante que a palavra de Deus ela já nos ensina sobre o perdão. Porque se você for capaz se você não for capaz de perdoar, tem situações na sua vida que te impedem de avançar. Que legal a escritora ter mencionado sobre isso. E pesquisas comprovam que você precisa olhar para a situação e se arrepender e perdoar. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração e que hoje você possa passar o dia olhando para si, olhando para aquilo que está na sua volta e tomar a decisão de simplesmente começar. E faça uso dessa regra, porque ela é bem interessante, ela é fantástica. Se ela ajuda outras pessoas, ela pode ajudar a você, assim como também vem me ajudando. Então faça a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1 e tome a decisão de simplesmente começar. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro amanhã, basicamente nesse mesmo horário e por volta das 4h29, 4h30 da manhã nós estamos aqui fazendo a leitura deste livro. Beleza? Beijo! Tchau!